ótimo atendimento na saúde, justiça nas decisões de seus casos, respeito e amorosidade no dia a dia. Imagine você sendo imediatamente atendido ou vendo os seus entes queridos cuidadosamente recepcionados quando precisarem de atendimento de saúde ou na proteção dos seus direitos mais fundamentais, em um mundo de paz e respeito, em que as relações primam pela dignidade entre as pessoas. Esse é o ambiente em que os direitos humanos são compreendidos e respeitados, mas que não têm sido tão comuns pela falta de atenção à dignidade da pessoa humana pelos estados. Os casos têm aumentado e o orçamento do Brasil para tratar a questão vai na contramão da necessidade popular. Isso os casos de denúncias de descumprimento. Conforme a matéria de 2018 do portal G1 e informações do então Ministério dos Direitos Humanos, o Brasil registrou 99 denúncias contra direitos humanos a cada minuto em 2017. Os números divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos mostram um crescimento de 7,2% em relação ao ano anterior. O Brasil registrou exatamente uma denúncia contra os direitos humanos, o descumprimento a cada minuto. Ao todo, foram contabilizadas 142.665 denúncias de crimes contra crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, LGBT, população em situação de rua e pessoas com restrição de liberdade ou crimes motivados pelo fator racional. 7,2% foi o aumento geral. Os dados reúnem as denúncias recebidas pela ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e incluem o que eles tinham o Disque 100, o aplicativo Proteja Brasil e os canais da web como o Humaniza Redes. Dentre aí as principais violações, de acordo com o balanço do Ministério, as principais violações continuam sendo contra crianças e adolescentes. Por exemplo, em 2017, elas representaram 58% do total de denúncias. Foram 84.049 casos de negligência, violência física, psicológica e sexual. Veja que nesse caso aumentou foi 10% com relação ao ano anterior. Em segundo lugar, com 23,22%, estão essas violências contra idosos, mais de 33 mil casos em relação ao ano anterior. As principais violações envolvendo idosos foram negligência, violência psicológica e abuso financeiro e econômico. Já em terceiro triste lugar estão as denúncias contra a violação de direitos de pessoas com deficiência. Elas cresceram mais de 30% praticamente, foram mais de 11.682 casos em 2017. Isso também com relação à negligência, violência psicológica e violência física. Nesse caso, a maioria, 60 e tantos por cento dos casos, na casa das vítimas. Assistindo esse vídeo, você pode ter uma percepção transformadora acerca da visão do Brasil sobre os direitos humanos e sobre a situação nacional na sociedade internacional, bem como saber sobre a suspensão e expulsão de países da Organização dos Estados Americanos em caso de descumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH. Algo que representará um grande diferencial na sua vida e na proteção de seus entes mais queridos, bem como representará um grande diferencial no mercado de trabalho e a atuação política na defesa de uma sociedade mais livre, justa e solidária. O vídeo se une às dezenas de criações que tenho postado gratuitamente em meus canais no Facebook, Instagram, YouTube e no WhatsApp. É um material que tem, felizmente, gerado bons resultados, tanto quanto um alcance, por exemplo, mais de 35 mil visualizações somente no Facebook nos últimos 30 dias, com entrevistas concedidas a jornalistas da África do Sul, a graduandos, pós-graduandos aqui no Brasil, várias lives com um número crescente de pessoas querendo entender melhor sobre a efetividade dos direitos humanos. A minha plantação sobre boas práticas, paz e dignidade
tenha achado as pessoas certas às quais você se une. De fato, juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Como advogado e acadêmico de direito, especialmente desde a conclusão do doutorado jurídico, me apaixonei pela temática dos direitos humanos e fundamentais, com o objetivo de fazer fortemente a minha parte para garantir que a Constituição de 1988 do Brasil, no que tange a realização de uma sociedade cada vez mais livre, justa e solidária, possa acontecer a cada dia. Certamente eu sou como você, que ainda está aqui, permanece me ouvindo. Eu vivo cumprindo as minhas tarefas profissionais e domésticas, mas como diz a banda do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Usar o seu tempo para ver esse material certamente vai reabrir a sua mente para a criatividade que o mundo tanto necessita. Nos moldes que tenho apresentado os vídeos, são para fins de atenção, compreensão e principalmente para a realização que pode fazer você levantar e usar as informações oferecidas gratuitamente para melhorar suas condições e o mundo ao seu redor. Como de costume, aceito todas as opiniões divergentes, tudo bem. As afeições são maravilhosas e as oposições nos ajudam a crescer mais ainda se sabemos ouvir e aprendemos para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Hoje eu trago como centro de nossas reflexões um artigo bem interessante de Eleonora Mesquita Ceia, doutora em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade do Saar, na Alemanha, também em Direito ligado ao Direito Europeu, né? Lá em Saar, é advogada, professora de Direito Constitucional da EMERGE. O título é A Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Desenvolvimento da Proteção dos Direitos Humanos no Brasil. Ele foi publicado na revista da EMERGE em 2013, mas traz muitos dados que nós podemos nos instigar para atualizar isso, como a gente vai fazer agora. Vamos juntos ampliar essa discussão tão atual em tempos que questionam tanto a rigidez da democracia no Brasil. E aí vemos, né, o tema ligado principalmente à expulsão e suspensão de estados descumpridores. A questão da suspensão e da expulsão de um estado parece distante, mas encontra previsão normativa e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos delimitando melhor a situação. Conforme destacado pela professora Eleonora Ceia, que estou aqui enfatizando alguns aspectos do artigo publicado na revista da UERJ, a viabilidade de expulsão do Estado em caso de inadimplência de decisões da CIDH. A autora destaca que a legitimidade da Corte para a supervisão do cumprimento de suas próprias sentenças não resulta de previsão desse estatuto, mas vem da jurisprudência da Corte, o caso de expulsão. A Carta da OEA ela não prevê casos de um Estado ser expulso da organização, mas apenas a hipótese de suspensão do Estado do exercício dos seus direitos de participar das atividades dos órgãos da OEA, conforme previsto no artigo 9º. A suspensão ocorre quando, em um Estado parte, o governo democraticamente constituído seja deposto pela força, por exemplo. Esta é a única causa prevista para a suspensão de um Estado. Foi o caso de Honduras em 2009, para que você junte aí nos exemplos. A OEA conta com um sistema de garantia coletiva do cumprimento das decisões dos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. No que se refere às sentenças da Corte, essas ligam-se a essa questão da supervisão da execução das suas próprias decisões mediante a um procedimento escrito que consiste em que o Estado apresente relatórios que sejam solicitados pela Corte e a CIDH, bem como as vítimas ou seus representantes enviem observações a tais relatórios. Por meio desses relatórios, a Corte acompanha a adoção ou não das medidas pelo Estado, pondo termo ao processo somente quando houver o cumprimento integral da sentença.
a professora Eleonora Ceia dispõe que, havendo inexecução da sentença, a Corte prevê o envolvimento de um órgão político, qual seja aí a Assembleia Geral da OEA. De acordo com o artigo 65, a Corte deve submeter relatórios anuais às suas atividades à Assembleia, nos quais indicará os casos de descumprimento de suas decisões pelos Estados-partes. Quer dizer, diante da insuficiência dos esforços de supervisão da Corte, leva-se o caso à Assembleia com o objetivo de gerar constrangimento ao Estado, esse Estado violador, perante os seus pares, exercendo sobre ele uma pressão política a fim de que cumpra integralmente a sentença. Nesse contexto, a Assembleia pode emitir resolução, que é não vinculante, recomendando aos demais Estados-partes da OEA que imponham sanções econômicas ao Estado violador até que haja o cumprimento da sentença. Contudo, na prática, esse mecanismo ainda não foi empregado, mas aí vem o nosso papel na atualidade. Veja que interessante. A professora Eleonora ressalta que as sentenças da Corte são obrigatórias, mas a sua execução forçada não é possível, por causa da indisponibilidade da Corte de meios coercitivos para tanto. Em outras palavras, as decisões internacionais são executadas de forma espontânea, visto que não existe um aparato internacional que obrigue os Estados a cumprirem coercitivamente a sentença da Corte. Mas eles podem ser responsabilizados internacionalmente com fundamento no seu compromisso de cumprir as decisões quando reconheçam a competência e a legitimidade da Corte, como é o caso do Brasil. A inexistência de meios coercitivos para forçar o Estado ao cumprimento das decisões da Corte não é um problema exclusivo do sistema interamericano de direitos humanos, mas ele é comum a todos os organismos internacionais. Isto porque o direito internacional é baseado tradicionalmente na soberania dos Estados, não havendo uma entidade supraestatal a qual eles efetivamente obedeçam. Porém, é possível que o organismo internacional preveja a adoção de sanções que sejam mais gravosas ou de maior dificuldade de aceitação para os Estados do que o cumprimento da sentença internacional, como, por exemplo, bloqueios. A professora Eleonora Ceia, ela vem didaticamente dispondo que, nessa perspectiva, temos a regra do artigo 8º do Estatuto do Conselho da Europa, que determina que o Comitê de Ministros, o qual supervisiona a execução das sentenças desse tribunal, tem o poder de suspender ou expulsar da organização os Estados que não cumpram as suas obrigações no âmbito do Conselho. Trata-se de medida extrema, mediante a qual a persistência no descumprimento das sentenças deve ser interpretada como uma grave violação aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, servindo aí de fundamento para suspender ou até mesmo expulsar um membro do Conselho. A incorporação de regras semelhantes ao sistema interamericano de direitos humanos, isto é, a previsão de expulsão no caso de inadimplemento persistente de sentença da Corte por um Estado parte, poderia, em tese, compelir este aí a cumprir integralmente a decisão diante da possibilidade de suspensão ou expulsão. Isto porque disso derivam efeitos muito graves, por exemplo, isso na condição de Estado violador de direitos humanos, até o esfriamento, até mesmo a ruptura de relações diplomáticas, prejudicando a posição do Estado no cenário internacional. Prova desse temor pode ser o fato de que não há registros de aplicação do referido artigo 8º do Estatuto do Conselho da Europa, ou seja, por temerem, tendem a cumprir. Por outro lado, a imposição de sanções, sejam elas políticas ou econômicas, não parece ser a melhor forma de compelir o Estado a cumprir integralmente a sentença, diz a professora. Na verdade, não se deve tratar de forçar o cumprimento da sentença, mas antes conscientizar o Estado sobre o seu dever de fazê-lo em prol da proteção dos direitos humanos.
esse parecer aí, essa lógica, parece ser o entendimento que prevalece no âmbito da OEA, ressalta a professora, pois nele, como mencionado antes, há a possibilidade de imposição de sanções econômicas ao Estado violador e esse recurso ainda nem sequer foi utilizado. Essa medida seria uma última rácio para casos de descaso, de inércia do Estado no cumprimento das sentenças decorrentes de graves violações aos direitos humanos. Além disso, a expulsão de um Estado violador do sistema interamericano de direitos humanos é contrária aos objetivos da própria Corte, né, a saber, a proteção e a promoção dos direitos humanos no continente americano. Isso pode ter essa lógica do país pertencer a um sistema, né, e ele não deve ser menos comprometido a nível de ter uma cooperação com a região. Assim, é importante que você veja esse artigo. A professora Eleonora Ceia, ela entende que a melhor solução é manter os estados dentro do sistema, além de convencer outros a aderi-lo, assim conscientizando da sua importante função de protetores coletivos do regime. E, para tanto, como anteriormente ela sublinha, são essenciais a consagração constitucional dos instrumentos internacionais e a promoção da cultura dos direitos humanos aqui na região, na América. Para que você sinta a importância da cooperação na sociedade internacional, Nelson Mandela ressalta que quando deixamos a nossa luz própria brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Ou seja, tem que haver esse envolvimento cooperativo. E, logicamente, como um dia é da caça e outro é do caçador, não convém que um Estado comece a não cooperar, uma vez que, quando ele precisar de ajuda internacional, poderá não ser atendido. Daí a importância de órgãos como a ONU, a OEA, dentre outros. É a questão da reciprocidade. Essas normas internacionais, elas servem principalmente para a manutenção da paz e desenvolvimento da civilização. Quando um Estado se acha ilusoriamente mais esperto, entre aspas, ou mais potente que os demais em determinado momento da história, ele esquece o ditado popular que diz que um dia é da caça, como dissemos há pouco, e o outro é do caçador. Assim, você pode entender melhor sobre a sociedade internacional pensando nas suas próprias relações. Veja que a professora Eleonora Ceia reitera que qualquer ordem internacional de proteção dos direitos humanos tem como fundamento o fortalecimento da tutela e garantia dos direitos humanos no âmbito nacional, servindo de instrumento de apoio e legitimação das transformações necessárias no plano interno para atingir esse fim. O sistema interamericano de direitos humanos, ele não escapa a essa regra. O seu objetivo, que é a salvaguarda dos direitos humanos na região, desdobra-se em duas vertentes. O professor destaca bem: uma, direcionada ao avanço do direito internacional dos direitos humanos no âmbito interno dos Estados, e a outra voltada à prevenção de retrocessos no sistema de proteção de direitos. Veja que esses objetivos estão interligados entre si, na medida em que encorajar a evolução da tutela dos direitos humanos no plano doméstico de cada Estado parte é a melhor estratégia para evitar recuos no regime de proteção como um todo. Assim, a professora Eleonora Ceia, ela analisa a contribuição da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos na promoção da tutela dos direitos humanos no Brasil. Para isso, primeiramente, estuda as sentenças da Corte nos casos em que o Brasil foi condenado por violações a direitos humanos. Por exemplo, a sentença no caso Ximenes Lopes versus Brasil, de 4 de julho de 2006, falamos aqui no canal. A sentença no caso Escher e outros versus Brasil, de julho de 2009. A sentença no caso Garibaldi versus Brasil, de 2009.
A sentença no caso Gomes Land e outros versus Brasil de novembro de 2010. Veja que o estudo detalhado das sentenças possibilita, por um lado, apontar o impacto positivo dessas sentenças no plano interno, mediante transformações políticas, jurídicas, legislativas e culturais no país, e por outro, identificar a principal dificuldade para o cumprimento da decisão da Corte no direito interno, que é em âmbito nacional. Isso tudo com o objetivo de superar essa dificuldade. A professora Eleanor Ceia, ela propõe algumas respostas que são elas próprias os desafios a serem transpostos para garantir a autoridade das decisões da Corte em âmbito interno. Você deve ler o texto que nós estamos aqui examinando, porque lá ela fala que na primeira sessão as sentenças elas vão descrevendo resumidamente os fatos dos casos, expondo aí o conteúdo tanto da denúncia da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto da sentença da Corte, e destacando a supervisão do cumprimento da sentença a partir dos relatórios das partes e da resolução aí que foi tomada pela Corte. A segunda sessão trata da principal dificuldade de implementação de decisões da Corte aqui do direito brasileiro. No primeiro momento analisa a força legal, a natureza jurídica e a execução das sentenças da Corte no direito nacional, e posteriormente ela aborda a recepção da Convenção Americana de Direitos Humanos e da jurisprudência da Corte pelos agentes políticos brasileiros. Nessa parte ela toma a sentença do caso Gomes Land como um estudo de caso para criticar o recurso de institutos jurídicos, tais como a prescrição e as leis de anistia, que impedem a investigação e a sanção dos responsáveis por graves violações de direitos humanos. Nesse contexto, ganha destaque a posição do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 153, com relação à permanência da vigência da lei de anistia no ordenamento jurídico brasileiro, bem como os posicionamentos do Executivo e Legislativo sobre o assunto. A terceira sessão do texto da professora trata dessa questão do direito comparado para propor respostas que garantam a autoridade das decisões da Corte do Direito Nacional, quais sejam a consagração constitucional da jurisprudência e dos tratados internacionais de direitos humanos, que consiste no reconhecimento formal de posição hierárquica constitucional a todos os tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil, bem como na incorporação formal de normas expressas à Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 88, que imponham a todo e qualquer agente político a observância dos tratados e da jurisprudência internacional de direitos humanos no exercício das suas respectivas competências. Também ela pensa no desenvolvimento de uma cultura mais receptiva ao direito internacional e aos direitos humanos, e como resposta mais radical ao problema, a introdução ao sistema da OEA de regras semelhantes ao artigo 8º do Estatuto do Conselho da Europa, que determina que o Comitê de Ministros, que a gente falou há pouco, o qual supervisiona a execução das sentenças do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, detém o poder de suspender ou expulsar da organização os estados que não cumpram as suas obrigações frente ao Conselho. A conclusão resume os argumentos centrais do trabalho da professora Eleanor Ceia e aponta, por um lado, a contribuição da jurisprudência da Corte para a promoção dos direitos humanos e o desenvolvimento da democracia no Brasil, e, por outro, que o principal desafio à implementação das decisões da Corte aqui no âmbito interno é a resistência dos agentes políticos brasileiros de aplicar o direito internacional. Encerra aí o texto elegendo a consagração constitucional da jurisprudência e dos tratados internacionais de direitos humanos, bem como o desenvolvimento de uma cultura dos direitos humanos como as respostas mais adequadas para assegurar a efetividade das decisões da Corte no direito brasileiro e confirmar a jurisprudência interamericana
como fonte direta de interpretação aí pelos tribunais para a solução de questões, conflitos jurídicos que envolvam, porventura, aí, a tutela dos direitos humanos. Bem importante você observar a contribuição das decisões interamericanas para a tutela dos direitos humanos no Brasil. Tudo isso com o objetivo de identificar os efeitos positivos da sentença internacional no âmbito interno, a partir da análise dos casos julgados pela Corte em que o Brasil foi condenado por violações de direitos humanos. Aqui no artigo você vai ver que as sentenças da Corte servem de impulso para a adoção de políticas públicas em setores tradicionalmente menos amparados, para a modificação da legislação interna com a edição de leis que garantem os direitos das vítimas de violações de direitos humanos e dirigir a atenção da sociedade para os abusos cometidos por agentes públicos. A partir da análise dos julgados, torna-se possível também apontar o principal ponto de dificuldades para a implementação das decisões da Corte no direito brasileiro, qual seja o cumprimento das sentenças no que atinge à investigação e responsabilização penal pelas violações de direitos humanos. As decisões da Corte, elas cumprem um papel fundamental na promoção dos direitos humanos no Brasil, por meio do exame das sentenças em que o país foi condenado pela Corte. Constata-se que elas alimentam importantes transformações políticas, jurídicas, legislativas e culturais, surtindo efeitos sobre a democracia e principalmente promovendo o debate acerca dos direitos humanos, como nós estamos fazendo aqui no canal. Além disso, as sentenças da Corte têm um valor educacional para a sociedade, pois ao sustentarem o dever do Estado de processar e punir graves violações de direitos humanos, assim como o direito de acesso à justiça pelas vítimas, elas promovem a conscientização quanto à verdade sobre as violações de direitos humanos, como também a ilegitimidade dessas práticas de forma a evitar sua repetição. Apesar das inegáveis contribuições, uma dificuldade persiste quanto à implementação das sentenças da Corte no plano doméstico, nomeadamente o cumprimento da obrigação do Estado de investigar, processar e punir penalmente os responsáveis pelas violações de direitos humanos. O descumprimento dessa obrigação compreende aí a demora injustificada na tramitação da ação penal, falhas no procedimento investigativo e judicial e até mesmo a não instauração de inquérito policial para a apuração do crime. Isso ressalta a professora. Ela diz que o principal desafio consiste em assegurar a efetiva investigação aos fatos, bem como a identificação e sanção dos responsáveis pelas violações, especialmente quando estejam ou possam estar envolvidos agentes do Estado. Isso é indispensável para afastar o sentimento de impunidade, a percepção de que o Estado protege violadores dos direitos humanos, garantindo que eles não sejam investigados, julgados ou punidos e suas implicações negativas para o tecido social. Como defendido, uma das causas para essa omissão ou falha no dever de responsabilizar esses violadores de direitos humanos é a resistência dos agentes políticos nacionais de aplicar o direito internacional ligado aos direitos humanos no âmbito de suas respectivas competências, isso com base na soberania do país e na supremacia da Constituição. O judiciário brasileiro ainda não exerce o controle de convencionalidade e os demais agentes políticos não ajustam suas posições aos parâmetros desenvolvidos aí no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos. Isso, com efeito, destaca a professora Eleonora Ceia, que a omissão no julgamento de responsáveis por violações dos direitos humanos contradiz a ordem constitucional brasileira instaurada em 1988, exemplar na tutela dos direitos humanos, assim como os compromissos internacionais assumidos pelo país mediante a ratificação e incorporação de inúmeros tratados internacionais
relativos à proteção dos direitos humanos. A intenção de apresentar respostas a esse desafio gerou o estudo da professora Eleonora Ceia, que participa com você para nós aprimorarmos, continuarmos os estudos, uma vez que já temos várias situações novas e julgamentos 7 anos após a professora Eleonora nos brindar aí com o texto. Para a professora, uma das respostas à expulsão do Estado inadimplente mostrou-se ineficaz na medida em que seria apenas uma sanção ao Estado violador, não repercutindo positivamente sobre o desenvolvimento dos direitos humanos no plano interno e regional. Mas, por outro lado, a consagração constitucional dos instrumentos e da jurisprudência internacional dos direitos humanos, bem como a promoção da cultura dos direitos humanos aqui no âmbito doméstico, são respostas adequadas ao desafio de superar a barreira da desconfiança e do desconhecimento com relação ao direito internacional dos direitos humanos por parte dos agentes políticos nacionais. Veja que a consagração constitucional dos instrumentos e da jurisprudência internacionais fortaleceria efetivamente a proteção dos direitos humanos no âmbito nacional, visto que passariam a ser vinculantes aos agentes políticos com base na Constituição. Por sua vez, a promoção de uma sólida cultura de proteção e realização dos direitos humanos geraria tanto a conscientização e mobilização da sociedade civil, quanto a sensibilidade dos agentes estatais para com a prevalência dos direitos humanos. Nesse cenário favorável ao avanço do direito internacional dos direitos humanos no plano interno, conclui a professora Eleonora Ceia, a postura omissiva dos agentes estatais seria paulatinamente substituída por uma postura proativa e imparcial, comprometida com a efetiva punição aos responsáveis por violações aos direitos humanos. Para melhor avaliar o que apresento, nada como você ver alguns detalhes sobre as últimas condenações da República Federativa do Brasil, dentre os casos, está aí o caso Escher e outros versus Brasil. No caso, a Corte condenou o Brasil por grampear ilegalmente ligações telefônicas de membros de associações de trabalhadores rurais ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no Paraná, em 1999. Na denúncia apresentada à Corte, a CIDH alegava a ilegalidade e a nulidade das interceptações, da decisão que autorizou e da forma como foi implementada. Isso com base na incompetência da autoridade solicitante da interceptação, da inexistência de decisão fundamentada, da ampliação do objeto da interceptação, do excesso na duração da interceptação e da divulgação indevida das gravações. Por conseguinte, a CIDH acusava o Estado brasileiro de violar os direitos às garantias judiciais, a proteção da honra e da dignidade, a liberdade de associação, a proteção judicial e a cláusula federal consagradas nos artigos ligados aí à Convenção Americana de Direitos Humanos. Segundo o entendimento da Corte, as conversas telefônicas estão incluídas no âmbito de proteção da vida privada. Assevera que tal direito não é absoluto e, portanto, pode sofrer ingerências no seu exercício, as quais, por sua vez, devem ser adotadas com diligência e respeito aos direitos fundamentais, de modo a evitar excessos. Para ser reconhecida como legal, a medida de ingerência deve estar fundamentada em lei. No caso em pauta, a Corte entendeu que as interceptações e gravações das conversas telefônicas não observaram vários dispositivos da Lei 9.296, de julho de 96, aqui do Brasil, que regulamenta o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, relativo à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas e, por isso, não estavam fundamentadas em lei. Portanto, violados os direitos à vida privada, à honra e à reputação.
Quanto à finalidade e à necessidade das interceptações, a Corte concluiu que o pedido do Major Neves não foi apresentado no marco de uma investigação cujo objeto seria a verificação dos fatos que serviram como justificativa para os grampos, suspeitas de desvio de recursos públicos e de ligação com um homicídio. Além disso, a juíza não expôs em sua decisão o exame dos requisitos legais, nem os elementos que a motivaram a deferir as interceptações, nem a forma e o prazo em que se realizaria a diligência. Com base nas declarações das testemunhas que demonstraram o temor sofrido por elas e as dificuldades causadas pela divulgação das conversas aos membros das associações, a Corte reconheceu que os fatos ocorridos afetaram a imagem dessas entidades de tal forma que restou configurada a violação do direito à liberdade de associação. Por fim, com relação aos procedimentos e processos penais e administrativos adotados no âmbito interno quanto à conduta dos agentes públicos, a Corte concluiu pela violação do direito às garantias judiciais e à proteção judicial. Por unanimidade, a Corte decidiu que o Estado, o Brasil, deve pagar a cada vítima indenização por danos morais, deve também publicar a sentença no Diário Oficial, em jornal de ampla circulação nacional e em jornal de ampla circulação no Paraná, além de no site da União e do Estado do Paraná. Também investigar os fatos que geraram as violações no caso e, para se perceber, em 4 de julho de 2012, por meio de comunicado de imprensa, a Corte informou que resolveu concluir e arquivar o caso Escher e outros, visto que o Brasil havia cumprido os pontos da sentença relativos ao pagamento de indenização por dano moral às vítimas e à publicação da sentença. Igualmente, a Corte decidiu dar por concluída a supervisão do cumprimento do ponto da sentença referente ao dever de investigar os fatos que geraram as violações do caso. A repercussão do caso Escher no âmbito interno não consistiu em alterações legislativas ou políticas públicas, mesmo porque a inviolabilidade das comunicações é direito constitucionalmente protegido no Brasil e amparado por uma legislação precisa e clara sobre o seu exercício. Aí o que se viu foi o excesso. A contribuição do julgado foi muito mais no sentido de a sociedade brasileira voltar suas atenções para os abusos cometidos por agentes públicos quanto à aplicação da Lei 9.296, convertendo ele a sua faculdade de interceptar e monitorar comunicações com a finalidade de combater o crime em um instrumento de espionagem e perseguição. Isso não pode acontecer, é o excesso. Enfim, o caso serviu para ressaltar o fato de que o país ainda convive com reminiscências do legado do período ditatorial militar, durante o qual os grampos telefônicos eram amplamente usados para investigar e monitorar oposicionistas do regime. Ressalta aí a professora. Outro caso, o caso Garibaldi versus Brasil, a Corte percebeu o seguinte, condenou o Brasil pela não responsabilização dos envolvidos no assassinato de Sétimo Garibaldi, que era um trabalhador rural morto em 1998 durante uma desocupação extrajudicial violenta de um acampamento do MST na cidade de Querência do Norte, lá no Paraná. Na denúncia, a CIDH alegou a responsabilidade do Estado brasileiro decorrente do descumprimento da obrigação de investigar e punir o homicídio de Sétimo. Ressaltou que a impunidade das violações de direitos humanos é especialmente importante no caso dos trabalhadores sem terra, já que é uma das principais causas de violência no campo no Brasil. E concluiu que a morosidade e a falta de devida diligência no processo de investigação e a coleta de provas essenciais no caso
caracteriza uma violação aos artigos 8º e 25 em relação com o artigo 1.1, todos da Convenção Americana de Direitos Humanos. Com base nas provas, depoimentos e alegações feitas pelas partes no curso do processo, a Corte concluiu que as autoridades brasileiras não atuaram com a devida diligência ali no inquérito sobre a morte de Sétimo e também se excedeu o prazo razoável. E por esse motivo o Estado violou os direitos às garantias e à proteção judiciais previstos nos artigos 8.1 e 25.1 em relação com o artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, aí ligado ao Sétimo nesse caso, né? A Corte registrou a sua preocupação pelas graves falhas e demoras no inquérito e que afetavam vítimas que pertencem a um grupo considerado vulnerável, retirando-lhes o direito a conhecer a verdade sobre os fatos. Destacou que, conforme a sua reiterada jurisprudência, a impunidade propicia a repetição crônica das violações de direitos humanos. E assim, por unanimidade, a Corte resolveu que o Estado, o Brasil, deve publicar trechos da sentença no Diário Oficial, em jornal de ampla circulação também, né, em âmbito nacional, e em jornal de ampla circulação no Paraná, além da publicação da íntegra da sentença em página web oficial adequada da União e lá no Paraná. Também conduzir eficazmente e dentro de um prazo razoável o inquérito e qualquer processo que chegar a abrir como consequência deste para identificar, julgar e eventualmente sancionar os autores da morte de Sétimo. O Estado também deve investigar e, se for o caso, sancionar as eventuais faltas funcionais nas quais poderiam ter incorrido os agentes públicos encarregados do inquérito e pagar a indenização por danos morais e materiais à viúva e aos filhos de Sétimo Garibaldi. Em fevereiro de 2012, por meio de resolução, a Corte declarou que o Brasil havia cumprido os pontos da sentença referentes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais às vítimas e a publicação da sentença. Com relação à obrigação de apurar as eventuais faltas funcionais dos agentes públicos responsáveis pelo inquérito, a Corte considerou que o Estado realizou investigações administrativas em relação ao ordenamento e com relação ao que foi dito na sentença. Em tais procedimentos, chegou a conclusões motivadas e determinou seu arquivamento. Veja mais um cumprimento interessante. A Corte apontou que não conta com argumentos ou provas específicas que indiquem falhas nos procedimentos de averiguação administrativa e, com base nisso, resolveu encerrar a supervisão do cumprimento desse ponto. Por outro lado, quanto à investigação penal dos fatos, a sentença se encontra pendente de cumprimento. A Corte levou em consideração as medidas até agora tomadas pelo Estado, como a propositura de ação penal contra um suposto responsável e a instrução da Procuradoria-Geral para o trâmite urgente do caso. Contudo, assinalou que, passados mais de 12 anos desde a morte de Sétimo Garibaldi, os fatos não foram esclarecidos nem os responsáveis devidamente sancionados. Assim, a Corte decidiu que o Brasil deverá prosseguir com a adoção de ações necessárias para o efetivo e total cumprimento da medida de reparação. Da mesma forma que o caso Escher e outros, a contribuição do presente caso em dirigir a atenção das autoridades, da imprensa, enfim, da sociedade em geral para as violações de direitos de grupos vulneráveis aqui no âmbito doméstico. Essas violações refletem a desigualdade social, bem como a cultura de violência e impunidade, que são características que ainda fazem parte, infelizmente, da realidade brasileira. E hoje, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui, né, agradecendo a professora pelo texto, né, que está aí publicado em revista, né, usamos trechos do texto muito interessante da professora Eleonor Ceia, publicado aí
na revista da UERJ em 2013 e vamos vendo pontualmente o que está acontecendo. Estamos vendo nos casos em que o Brasil foi punido, não é? Até agora, dentro dos nossos vídeos, já estamos com 3 casos da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em que o Brasil foi punido, né? Dos que nós apresentamos, são mais casos, né? Que a gente vai apresentar no correr do tempo. E que o Brasil praticamente cumpriu, não é? Os casos já estão encerrados. Fizemos o Daniel Ximenes Lopes, vimos agora o caso Escher, e já vamos depois, em seguida, para a gente pensar fora esse outro caso de interceptação do MST, que a gente vai ver depois o caso Gomes Lande e depois o caso do jornalista Herzog. Então, no mais, muitíssimo obrigado por estarmos aqui, por você estar se inscrevendo, divulgando, mas principalmente por você estar realmente se esforçando, né, percebendo que há muito a se ver e o quanto são importantes os direitos humanos, que realmente nós podemos fazer a cada momento a nossa parte, que nós possamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, como diria o Gandhi. Então, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva se tiver interesse, divulgue, comente, participe. Obrigado, eu sou o Clóvis Renato, até a próxima.